estamos começando o Mais Saudável. Muito obrigada pela sua audiência. No programa de hoje nós vamos falar sobre os cuidados que todos nós precisamos ter para manter a nossa saúde auditiva. E mais, vamos para a cozinha preparar uma receita de chefe. É um risoto saudável e premiado. Mas antes eu converso com a Mariana Bertiz, cofundadora da Benditas Mães. Vamos saber mais sobre esta plataforma digital que é gratuita e que tem ajudado muitas mulheres. Oi, Mariana, tudo bom? Prazer tê-la aqui no programa. Prazer é todo meu. Muito feliz em estar participando hoje com vocês. Então compartilha conosco essa plataforma Benditas Mães. Eu sei que tu tens uma menina de 2 anos, é mãe também, então queria saber um pouco sobre como surgiu essa ideia. Eu sei que tu tens mais uma pessoa contigo como criadora da plataforma. Benditas Mães, ele nasceu por uma vivência minha e da Thaís, que é fundadora junto comigo desse projeto, né? Então nós engravidamos juntas e vivemos todas aquelas dúvidas, aquele turbilhão de emoções que traz, né, a gestação e os primeiros meses de vida do bebê. Então, pensando em ajudar, em acolher as mães que passam por esse turbilhão, a gente idealizou o Benditas Mães, que é uma plataforma que conecta as mães por geolocalização e tags de interesse. Então, as mães podem fazer novas amizades, conversar por ali, tem chats, podem trocar muita informação e experiência através dos fóruns. Então, é um ambiente muito acolhedor para essa mãe, para que ela se sinta realmente parte de uma comunidade e possa aprender muito na experiência de outras mães. Além da função de conectar as mães entre si, nós conectamos também as mães com profissionais especializados em saúde e bem-estar materno e infantil. Então, na plataforma, as mães conseguem ter acesso a nutricionistas, psicólogas, coaches maternas, baby planner, consultora de sono, amamentação, enfim. Há uma gama bem grande de profissionais. Então, a gente centraliza tudo num ambiente que foi feito, pensado exclusivamente nelas, né, nas mamães. É tão importante porque nós idealizamos a maternidade quando estamos aguardando, estamos ali na gestação e não é bem assim, não é fácil. A gente sabe que tem depressão pós-parto, muitas mulheres sofrem, outras não. Tem a questão do relacionamento também com a família, com o marido. É um outro mundo, é uma nova fase que se cria, não é mesmo? Com certeza, eu acho que a gente, por um bom tempo, a gente até esquece da nossa própria identidade, né, e vive uma nova vida, que na verdade nunca volta a ser o que era, né, a gente tem, até sobre esses dados, assim, de depressão pós-parto, a gente tem dados que 25% das mulheres entram em depressão pós-parto, 20% dos casais se separam no primeiro ano de vida do bebê, então realmente é um momento de muita mudança, de muita abdicação da nossa parte como mãe, né, para viver essa magia, esse encanto que é a maternidade, na verdade, que ao mesmo tempo que é um momento muito feliz, é um momento muito complicado para nós mães, né? Muitas vezes a gente se sente sozinha, desamparada, sem ideia do que vai enfrentar e como enfrentar o que está aparecendo ali, né? Então, um ambiente assim como a gente idealizou o Benditas Mães, onde a gente possa conectar pessoas, mães que sentem as mesmas coisas e que vivenciam naquele momento as mesmas coisas, faz muito sentido. Né? No meu caso, por exemplo, meu e da Thaís, né, que é a minha sócia, a gente trocou muita ideia, a gente foi muito parceira nesse período e fez muita diferença para nós essa troca entre mães, né? Então, nada mais justo que proporcionar isso para outras mulheres dentro do Benditas Mães também. Quantas mães e gestantes estão já participando, conectadas na plataforma? A gente tem em torno já de 2.500 mulheres, né, entre gestantes, até tentantes, na verdade, e mães já. Do Brasil todo, a gente tem uma capilaridade, em todos os estados nós temos mães, então é de norte a sul, realmente. É um projeto que durante a pandemia faz muito sentido também, né, porque a gente aproxima no momento onde a gente teve que se isolar, a gente conseguiu aproximar um pouco mais as pessoas, né. E como funciona? Como é que acessa?
Então, é muito simples, né? Qualquer mãe pode baixar o aplicativo, vai na sua loja, tanto na Apple Store quanto na Google Play, então é disponível para qualquer telefone. Elas baixam gratuitamente para usar o aplicativo, então é um ambiente que é feito para elas e gratuito, não tem nada melhor, né? Que realmente é para ajudar essas mães. E no Instagram, se vocês quiserem também seguir, é Benditas Mães Oficial. Muito obrigada, um grande prazer conversar e te conhecer. Obrigada, um beijo para vocês. Um beijo, tchau. Tchau, tchau. E agora nós vamos ouvir a médica dermatologista Tassiana Dini sobre o uso de filtro solar nos dias nublados e chuvosos. Você tem esse hábito de cuidado no dia a dia? Se a resposta é não, então, te liga. Nós sabemos que nesses dias a radiação solar em torno de 40% a 60% ela passa por entre as nuvens e atinge a nossa pele. Por isso, às vezes, nos consultórios de dermatologia, as piores queimaduras acontecem nos dias que os pacientes esquecem ou não passam por gosto o filtro solar nesses dias nublados. Também para as pessoas que têm melasma, que é uma desordem da pigmentação muito comum, onde tem manchas faciais geralmente simétricas, os dias nublados e chuvosos, eles também, pela luz visível, eles podem aumentar a pigmentação. Por isso, fique atento, use filtro solar diariamente nos dias de sol, mas também nos dias chuvosos e nos dias nublados, certo? Eu agradeço a atenção de todos e um grande abraço para vocês. Obrigada, um grande abraço também. Bom, foi dado o recado. E agora o médico urologista Eduardo Terra Lucas, do Hospital Divina Providência, também participa do programa. A semana passada ele falou sobre a importância do diagnóstico precoce e os fatores de risco para o câncer de próstata. Hoje ele volta para falar sobre os tratamentos. É o nosso quadro Espaço Saúde na campanha Novembro Azul. Depois do diagnóstico, principalmente se é o diagnóstico precoce, a gente possui uma ampla gama de possibilidades de tratamento, que incluem desde não fazer nada, o que a gente chama de monitoramento ativo, onde de acordo com as características dos tumores dos pacientes, a gente consegue apenas acompanhá-los e se por algum motivo tiver alguma alteração ao longo do percurso, a gente acaba tratando ativamente os pacientes. Além disso, a gente possui o tratamento cirúrgico, que a gente no nosso meio possui tanto a cirurgia aberta, como videolaparoscópica, como robótica, ou seja, as principais formas tecnológicas estão disponíveis no nosso meio e a gente possibilita a cura dos pacientes, assim como o tratamento radioterápico, né? A radioterapia, assim como a cirurgia, são ambos modalidades disponíveis e altamente de sucesso no tratamento dos pacientes com câncer de próstata localizado. Tem muitas questões e dúvidas e medos no homem a respeito desses tratamentos em relação à parte sexual, como em respeito à perda de urina. Mas, com o diagnóstico precoce e com as novas técnicas, a gente consegue ter boas taxas e boa chance de sucesso de manter a parte da sexualidade quanto da parte da perda de urina. E um dos principais fatores é como esse homem já é antes da cirurgia ou da radioterapia, na manutenção desses fatores. Também a gente sabe que pacientes que porventura desenvolvam alguma doença com metástase, ou que a doença acabe voltando ao longo do seu acompanhamento, a gente tem cada vez mais novas drogas e drogas mais modernas no nosso armamentário que são capazes de curar e muitas vezes de aumentar e melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Então a gente tem uma ampla gama de novos medicamentos que cada vez mais estão sendo estudados e vão aumentando a nossa forma de lidar e de entender a doença. Muito obrigada. Agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta o assunto é saúde auditiva. Saiba que a perda acontece lentamente e a gente às vezes nem percebe. E tem ainda uma receita de um risoto mais saudável. Não perde, já voltamos. Estamos de volta e agora vamos falar sobre os cuidados com a nossa audição. Aqui comigo o médico otorrinolaringologista, pesquisador e diretor da Associação Gaúcha de Otorrinolaringologia.
Joel Lavinsky. Como vai? Muito obrigada pela sua presença. Bom, muito obrigado pelo convite, é uma grande honra, especialmente para falar de um tema que é tão importante quanto a surdez, que tem impacto de forma muito significativa nas nossas vidas, crianças, adultos e idosos. Tem aumentado o diagnóstico nesses últimos anos? Bom, se a gente for avaliar de acordo com a faixa etária, a quantidade de diagnósticos aumentou, sem dúvida, porque hoje no Brasil é lei a triagem auditiva neonatal, ou seja, toda criança antes de ir para casa da maternidade tem que fazer o teste da orelhinha, né? Então, com isso, a gente já consegue diagnosticar muito precocemente perda de audição na infância. E claro que, ao longo da vida, existe uma tendência, especialmente na terceira idade, de uma perda de audição. Cada vez que a população está envelhecendo cada vez mais, esse diagnóstico da perda de audição da idade, por exemplo, está aumentando cada vez mais. Porque realmente a população está envelhecendo, a proporção de indivíduos com mais de 60 anos está aumentando cada vez mais. Então, a gente, de fato, tem um diagnóstico cada vez maior nos dias atuais. A estimativa é que 20%, cerca de 20% das crianças em idade escolar tem perda temporária ou permanente de audição. Quais são os fatores, quais são as causas? Bom, na idade escolar já muda um pouco o perfil para um cenário muito relacionado às otites, né? Nessa faixa etária, o que acaba acontecendo é uma maior incidência de otites, que podem ser inclusive crônicas, durar mais tempo, e aí causar perda de audição temporária e eventualmente se prolongar essa perda de audição, comprometendo de fato o desenvolvimento escolar dessa criança. Então, a gente chama de otite silenciosa. É uma situação que é muito comum na faixa etária escolar e que é difícil de fazer o diagnóstico, porque muitas vezes a criança não consegue se dar conta que não ouve bem, talvez ela vai sentir somente um som abafado, mas não consegue verbalizar isso de maneira adequada para os pais e para os professores. Então é aquela criança que muitas vezes está na sala de aula, está desatenta, a criança que no ambiente mais barulhento não consegue prestar atenção. Realmente isso pode estar relacionado a esse tipo de situação, que é muito, muito comum, principalmente depois de quadros de otite, que pode se instalar então essa otite silenciosa, causando esse abafamento e essa perda de audição, vamos dizer assim, parcial nessas crianças. E claro, que na medida que tem esse diagnóstico, o tratamento é bastante simples, ele pode ser muitas vezes revertido com medicamentos ou até pequenos procedimentos para resolver isso e a criança passa a ouvir normalmente. E o uso de fone e também de músicas, né, em festas, quando você é jovem, a gente quer muito barulho, e isso realmente prejudica? Sim, muito. Hoje a estimativa é que, especialmente aí a gente já passa um pouco pula um pouco a próxima faixa etária, envolvendo especialmente adolescentes, em que o uso desses headphones tem feito grandes estragos. Se por um lado nós conseguimos evoluir muito com o controle da exposição ao barulho nas empresas, nas fábricas, no ambiente de trabalho, esse outro ruído, que é o ruído que a gente chama de recreativo, que é o dos fones de ouvido, das festas e tal, isso está cada vez mais alastrado na nossa sociedade, causando danos irreversíveis na audição. Hoje se estima que 16% dos adolescentes têm algum grau de perda de audição e eventualmente zumbido, fruto desses usos desses headphones. Antes, há tempos atrás, os headphones, quando se botava uma intensidade muito alta do som, havia uma distorção do som, não conseguia amplificar tanto. Hoje, esses mais modernos vai amplificando e vai mantendo a mesma qualidade do som e causa, claro, que estragos enormes nos ouvidos e isso não volta. A gente tem células auditivas que, na medida que elas morrem, elas não regeneram. Então, isso é importante a gente alertar, principalmente os pais, sobre isso,
para a gente ter um cuidado redobrado aí, né? Não deixar permanecer esse adolescente ouvindo headphones por muitas horas e principalmente quando o som passa ali da metade do limite máximo, já começa a ser algo preocupante. Pois é, Então, como é que nós podemos saber que aquele som ele já está ultrapassando o limite recomendado? O que a gente sabe é que, de um modo geral, acima de 80 decibéis por mais de 8 horas causa dano auditivo, já começa a causar dano auditivo. Se esse nível de intensidade sonora aumenta, esse número de horas necessários para causar dano já diminui. Então, de forma geral, né, o que se recomenda, então, é difícil a gente conseguir mensurar isso em todos os headphones e todos os aparelhos, mas de um modo geral, o mais recomendado é não deixar passar da metade do limite máximo, né, e controlar o número de horas para ser o mínimo possível, especialmente com o uso desses headphones mais potentes, mais modernos. Bom, com o passar do tempo, nós vamos muitas vezes perdendo a audição e nem percebemos isso. Quando na idade adulta, é mais difícil se dar conta que não está escutando, né? Claro que existe uma perda de audição que tende a ser progressiva, especialmente a partir dos 60, 70 anos. A questão é que essa perda de audição costuma progredir de forma muito lenta, né? Não é uma perda de audição rápida, e que pode afetar mais algumas pessoas do que outras, muitas vezes depende de algumas condições de saúde ou, eventualmente, alguma predisposição familiar para isso. Muitas vezes, antes de começar a pessoa a perceber que está perdendo a audição, ela vai se queixar de uma situação que é muito comum, que é a dificuldade para entender os outros num ambiente muito barulhento. Por exemplo, num bar, né? Por exemplo, com várias pessoas falando ao mesmo tempo, a pessoa acaba não conseguindo compreender adequadamente as palavras se está num ambiente muito barulhento. Isso é o primeiro sinal da perda de audição, especialmente essa relacionada ao envelhecimento, né, da idade. Depois disso, né, a pessoa vai até começando a perceber que não está ouvindo bem em algumas circunstâncias, pedindo para repetir, eventualmente aparece algum zumbido, e esse zumbido muito frequentemente está ligado a alguma perda de audição. Então, tem várias situações e circunstâncias que podem estar relacionadas a isso, né? Então, o mais importante é a gente estimular que a pessoa vá atrás de uma avaliação médica. Nessa avaliação médica são feitos exames mais específicos para determinar o nível da perda de audição, o tipo da perda de audição e poder, de alguma forma, discutir tratamentos, né? Hoje a gente sabe que quanto mais precocemente se reabilita um indivíduo com surdez, melhor é o resultado. E estudos mais modernos estão começando a mostrar que a perda de audição aumenta em até 70% o risco de demência na terceira idade. E que é uma das principais formas, na verdade, a mais importante forma de prevenir a ocorrência de demência e Alzheimer, especialmente, claro, na terceira idade, é a reabilitação auditiva precoce. E como pode ser feita a reabilitação? Bom, hoje, dependendo da causa da perda de audição, isso é muito importante deixar claro aqui, que toda perda de audição tem que ter um diagnóstico. A gente tem que saber a causa da perda de audição, porque cada perda de audição tem mais ou menos um tratamento diferente. Inclusive, tem formas de perda de audição que são reversíveis, com até tratamento medicamentoso, com medicamentos, outros com cirurgias, e tem agora, mais modernamente, para casos de surdez mais profunda, mais intensa, até o implante coclear, que é uma das maiores revoluções aí do fim do século XX. Então, para perda de audição, tem várias formas de reabilitar, que vai depender do tipo da perda de audição e, principalmente, do nível da perda de audição. Alguns vão merecer aparelho de audição, outros cirurgia, outros medicamento. Tudo isso são formas de tentar amenizar a perda de audição e melhorar de alguma forma. Poderia nos falar dessa linha de pesquisa tão importante que foi desenvolvida e que mostra, então, o gene da perda de audição?
Bom, nos últimos 10 anos, além das minhas atividades como médico, eu sou pesquisador, sou cientista, e a gente tem se dedicado com algumas colaborações internacionais à descoberta dos genes relacionados às causas do dia a dia que levam à surdez, como a surdez do envelhecimento e a surdez causada pela exposição ao barulho, ao ruído. Ou seja, tentar descobrir a predisposição genética que faz isso acontecer. E a gente teve a felicidade, eu tive a felicidade de descobrir o gene da perda de audição relacionado à idade e da exposição ao ruído. E claro que essas descobertas abrem portas para, principalmente, a gente precocemente identificar qual é o indivíduo mais predisposto a perder a audição pelo ruído, por exemplo, pelo barulho, o que é crucial na medida que, se a gente souber quem é o indivíduo mais predisposto a perder a audição pelo barulho, por exemplo, um trabalhador, eu consigo alocar esse trabalhador para uma atividade sem exposição ao ruído e trabalhar na forma de prevenção. E, claro, na medida que a gente sabe, tem o entendimento dos genes que estão relacionados a isso, isso também abre uma nova fronteira, que é uma tentativa de, vamos dizer assim, de corrigir esse gene defeituoso e poder oferecer a cura mesmo da audição, que hoje não é exatamente o que a gente faz. A gente consegue ajudar muito com medicamentos, com cirurgias, com aparelhos de audição, e essa forma, que seria a terapia gênica, a gente conseguiria avançar mais ainda nesse tipo de atuação e poder reverter mesmo a perda de audição. Parabéns pelo trabalho, foi um grande prazer conversar e espero tê-lo novamente aqui no programa em breve. O prazer foi todo meu, espero que todas essas informações, claro, que cheguem à população e que, como mensagem final, eu deixo a importância de um diagnóstico apropriado para fazer um tratamento precoce para a surdez. Isso é muito importante. Isso muda situações, especialmente na criança e, sem dúvida nenhuma, também no adulto e no idoso. Muito obrigada pela sua disponibilidade e participação aqui no nosso programa. E agora nós vamos para a cozinha do chefe Alessandro Kralik. Ele vai nos ensinar uma receita premiada num grande evento realizado aqui em Porto Alegre, o Clash of Chefs. Nós vamos aprender com ele como preparar um risoto delicioso e mais saudável. Bom dia, Laura! Obrigado pelo convite para participar do Mais Saudável. Quem não me conhece, meu nome é Alessandro Kralik, sou bicampeão do Clash of Chefs e na última edição a gente apresentou uma comida bem inovadora para quem gosta de low carb, que é o risoto de couve-flor. Então eu trouxe aqui alguns ingredientes, vou ensinar o modo de preparo e espero que todo mundo goste. Primeiro passo, escolher uma couve-flor bem bonita, bem tenra, cortar em pedaços não muito pequenos dentro de um mixer ou de um processador e folhas de manjericão. Essa folha de manjericão ela vai soltar todo o sabor. Os óleos essenciais do manjericão vão fazer com que esse nosso arroz, esse arroz de couve-flor, fique cada vez mais saboroso. Então depois de processar ele, que está o resultado, ela fica uns grumos bem pequenininhos, ó. E o manjericão, ele já toma conta, na verdade, do aroma. Olha só que delícia. Ele lembra realmente, um arroz arbóreo, um canarole. Que essa aqui vai ser a nossa base para o nosso refogado, certo? A nossa proposta de refogado, então a gente vai pegar uma meia cebola, a gente vai cortar em quadradinhos, quem quiser e gostar pode deixar em tamanhos maiores, meio dente de alho, um dentezinho de alho para quem gosta também, dá um sabor todo especial, já que a gente está utilizando produtos naturais, sempre é interessante a gente colocar mais sabor. O alho, todo mundo sabe, ele tem propriedades maravilhosas, a cebola também tem seu valor, seu complemento, e a própria couve-flor também, o manjericão, todos os ingredientes eles têm um alto valor nutricional. Laura, então depois de refogar na panela de ferro, que é o ideal, que ela mantém uma temperatura uniforme, fritar bem o alho, fritar bem a cebolinha, colocar o
o couve-flor com manjericão. 2 pitadinhas de sal para essa quantidade, tá bom. Uma pimentinha para quem gosta, uma pimenta do reino ralada na hora. Bastante azeite de oliva e 2 colheres de creme de leite fresco, tá? Fazendo tudo isso, no final a gente pode comer ele puro ou acompanhado, né, com uma carne, como a gente fez no Clash, uma carne de panela, ou com um mix de cogumelos, que fica muito saboroso e a gente mantém a questão vegetal, né, ou seja, não utiliza a proteína animal. E aqui está o nosso risoto de couve-flor, prontinho para ser degustado. Olha que lindo que ele ficou. A textura, ela fica muito semelhante a um risoto tradicional, né? Com, obviamente, muito menos calorias, muito sabor, não perde em nada para um risoto tradicional. Quem quiser dar uma incrementada, colocar um queijo ralado, né, uma pimenta, isso fica a critério de cada um. Mas é uma opção muito saudável, com valor nutricional altíssimo, né? E com certeza teus seguidores, teus telespectadores vão adorar fazer em casa para toda a família. Obrigado e até a próxima! Que delícia! Muito obrigada! E o programa vai ficando por aqui. Se você quer rever todos os conteúdos do Mais Saudável, é bem fácil. É só entrar no canal da Band no YouTube. Nos acompanhe também no Instagram e na página da Band no Facebook. E você ainda pode me seguir no Instagram, @LauraMedinaSaúde. Obrigada mais uma vez pela sua audiência e até semana que vem. Tchau!